com o link agora com assombração, porque eu não sei de vocês assim, mas ET é uma coisa que não me bota muito medo. Bota medo em você, assim? Tipo, bota medo em você? É um tipo de medo do desconhecido, não é aquele medo de. De assombração. Não, eu quero ver. É tipo assim, eu Tipo, quero ver, mas eu sei que vai fechar o toma, cara. vai dar um negócio a Tanto gente que lá vê. onde eu tô, que é um lugar bem afastado assim da civilização, eu fico de madrugada eu fico olhando lá pro céu, Querendo fico ver, né? Querendo ver. que o Mas sei que quando ver vai ser um negócio. É que o ET, ele tem uma coisa, assim, que ele é muito óbvio pra muitas pessoas e completamente abstrato pra Como assim, outras. óbvio? É óbvio, tem gente que fala assim, lógico que existe. Claro que existe. Ah, sim, sim, sim. É. E eu te falo assim, cara, jura por Deus, você viu? Tem gente que é a mesma coisa de assombração, Enquanto Mas eu não ver acho também. que o ET é uma óbvio. coisa mais distante pra gente. A gente não teme igual teme um fantasma. O fantasma pode estar aqui, né, o lobisomem pode estar naquela Sempre esquina. falo- Agora um ET. Hoje a gente vai falar de lugar assombrado. Um dia me perguntaram qual é o lugar mais assombrado. O meu é o quarto. O meu quarto é o pior seu lugar. quarto? Com certeza. Por quê? Porque É o lugar que eu tenho medo mesmo. É, Eu vou em cemitério, é cemitério à verdade. noite. Né? Eu volto pra casa e deito a cabeça É. e falo, puta, tem Mas eu a- sempre- Quem que você tá levando pro seu quarto, né? Mas cemitério Pra você ter esse medo medo aí. todo lugar. Mas eu sempre falei A isso. Von Richthofen tá do seu lado aí, pô. Aí. Eu espero falo que isso, minha o maior- esposa nunca tenha esse surto dela, velho. Os maiores medos nossos, eles vão pra gente. É a noite que pega, né? Porque na hora que a gente tá lá no velório, no então é estranho cemitério, Na hora que né? você fica sozinho, mas na hora que você vai pra casa, que você tá sozinho, a que o cabeça negócio. começa a trabalhar. É igual o dia. Eu fui pro Hotel Yara agora, né? Em Bandeirantes, no Paraná. Lá em Bandeirantes tem o maior hotel em ruínas do Brasil, assim, que tem história de assombração, né? Que é o Hotel Yara e tal. Ele tá abandonado desde os anos 80. E ele tem uma lenda de pacto com o demônio, né? Que Quem? O dono, O o dono? Yara, o hotel. Ele teria. O dono, o Domingos Regal Muto, que era um italiano. Ele. Olha lá o hotel. Ele é incrível. Cara, ele é que tipo lindo, hotel velho. iluminado em ruínas, assim. Total, velho. Ele é incrível e eu conheço os donos. Eles não gostam que fale que o hotel é abandonado porque tem dono. Então eles deixam visitar as ruínas, mas eu pedi pra ela um dia, falei, vamos fechar a noite pra eu gravar. E combinei com ela lá e ela me deixou gravar pela primeira vez à noite dentro do Yara. São 120 quartos. Mas tem né? imóveis ou não? Não tem mais móveis, tá tudo em ruínas, mas ele é seguro pra se entrar. Ele não Tá. tá desabando, ele tem algumas partes que tá desabando, tá interditado e tal. Mas ele tem muita história de assombração por conta das lendas que se falam do Yara. O Yara, ele começa nos anos 50, então você vê que o design dele, a arquitetura dele, Por que né? que chama Yara? Você perguntou? Perguntei, é dos anos 50, chama Yara porque é o italiano Domingos Regal Muto vem pro Brasil trabalhar com serraria, com madeira, fica rico com isso aqui no Brasil, e ele encontra nessa região aí uma fonte de água termal. Água limpa, né? Como a minha avó falava, água da mina, né? Que é a água que você pode beber. Água da mina. Então, água termal que jorrava. E aí ele começa a vender essa água e as pessoas começam a acreditar que essa água tem poderes medicinais. Entendi. E aí ele começa a comercializar essa água e fala, bom, a partir daqui eu vou fazer o que em volta? Uma piscina. E aí ele faz uma piscina em volta desse marco zero ali, né, da fonte. E aí ele batiza de Yara, que é a deusa das águas, né? Entendi. Então já começa místico o negócio. Que é aquela fontezinha ali. Então todo o processo do Yara, ele começa no meio aí dessa fonte, né? E aí depois ele fala, agora que já tô vendendo bem água, eu vou fazer um hotel chamado Hotel Yara, Termas Yara, onde as pessoas vão poder se banhar nas águas. O cara é É. empreendedor. Empreendedor. E aí vou fazer o maior hotel de luxo, isso nos anos 50. E ele faz um hotel, constrói um hotel, né? Manda construir um hotel e tal. Tem uma capela nesse hotel. É a coisa mais linda, lá em Bandeirantes, no Paraná. Só que aí o que acontece? Vou contar primeiro a história real e depois a lenda, né? Ele trabalha muito, né? O hotel entra ali nos anos 60, 70, o hotel tem o seu ápice, né? Muita gente norte-americana vem pra cá, muitos brasileiros, o pessoal do Brasil inteiro vai visitar o Yara. E o Domingos Regal Muto ele tem trombose. Acho que ele tinha problema com diabetes, alguma coisa assim. E ele tem trombose e não trata de maneira correta a trombose e ele amputa uma perna. E aí vai piorando, ele amputa outra perna. E quando ele vai pra amputar os braços, ele tira a própria vida. E a gente tá falando de anos 70, então nessa época começa as más línguas falar o quê? Fez pacto com o diabo. E essa é a lenda que rondava lá. Ele fez pacto pra esse hotel ser famoso. Porque o que acontece? Ele morre, aí toda a documentação do Yara é passada para a esposa, para Beatriz, né? Do Regal Muto, Beatriz Regal Muto. Ela não quer
não quero, acho que ela entra em luto e tal. Ela passa pro filho dela, que é casado com uma mulher, o filho aceita, assina como proprietário do hotel, morre 2 meses depois num Nossa, acidente de velho. carro. Morre Maldito ele ali. e a esposa. Volta pra viúva. A viúva ainda enlutada, não quero, não quero. Ela consegue vender, acho que é pra família dos Matsubara, que são japoneses, para um empresário japonês que compra. Ele compra, assina. 2 meses depois descobre um câncer letal e morre desse câncer. Mano. Então, as más línguas, né? Pra quem não acredita, é simplesmente uma série de desgraças que vão acontecendo. Coincidências. Coincidência, infelizmente, né? Tanto que a própria dona atual, a Rafaela, ela fala, não, o Regal Muto, ele era um cara que não deu sorte. Assim, ele deu muita sorte, mas coitado. Não Você achou conheceu a ninguém dona pra- atual fazendo Ouija Eu na sua conheço, casa. não, então, mas eu Ela vou já chegar nela baixou que ela é incrível, assim, ela não gosta muito dessa coisa de fantasma, mas agora ela tá, até tirou uma foto assombrada que eu tenho aqui pra mostrar. Foto assombrada. Aí ela volta pra viúva, e aí, depois que a viúva morre, isso fica meio sendo vendido de maneira meio, né? Quem quer comprar, não acham compradores, tem problemas na justiça com documentação e tal. E aí tinha um cara que era boia fria. Isso é história, não é lenda. Tinha uma história, um cara que era boia fria, que é o Cláudio Delgado, que ele sempre teve o sonho de entrar na Yara. Eu entrevistei ele, conversei com ele agora, e ele falava, um dia eu vou comprar esse hotel. Um dia eu vou comprar esse hotel. Ele não conseguia nem entrar. O que é boia fria, né? A pessoa que trabalha geralmente ali na lavoura, né? Colheita de campo, cana, né? na colheita de cana, e Principalmente. leva a marmita, né? A boia, que eles chamam, e come fria, porque não tem onde esquentar. Então o Cláudio Delgado sempre almejou o hotel, ele começa, trabalha, se muda para São Paulo, começa a trabalhar na Bovespa e começa a comprar algumas ações e tal, investir dinheiro, né, em questão de... E aí ele fica milionário e compra o Yara. Depois em ruínas. Olha aqui, imagina, você comprar um lugar que você sempre quis, só que ele tá em ruína, mas ele comprou em ruína, comprou a Fazenda Yara e tá lá até hoje. Não tá tombado ainda, tem proprietários. Então a Rafaela Martins e o Cláudio Delgado são os atuais donos. Só que eles não gostam muito dessa história de pacto. Só que essa é uma lenda que não... Eu falei pra ela, eu falei, ó, eu vou ir pra contar a lenda, porque não sou eu que tô inventando. Essa lenda existe em Bandeirantes. Claro. E a lenda, ela é cruel, eu acho ela um pouco cruel e assustadora, porque falam que ele fez um pacto com o demônio para o hotel prosperar. Quando o hotel prospera, o demônio aparece e fala, vambora, agora você é meu. Cobrou. Ele fala, eu não quero ir. Eu não quero ir. Aí ele fala, você não quer... eu posso tentar doar almas dos hóspedes, almas de outras pessoas. Uau. O diabo. Quero você. Não Aí- terceiriza. Não terceiriza. Terceiriza. Aí o diabo fala, tá bom. Então, isso é a lenda, né? Se você conseguir atravessar a piscina sem parar, eu desfaço do pacto. Aí ele falou, tá bom, eu vou. E aí no que ele começa a nadar, partes do corpo dele começam a se descolar. Por causa que a lenda, você vê como ela se mescla com a história real? Porque ele tem trombose, ele vai cortando as pernas, é triste. Mas a lenda, ele vai se descolando e conta-se que só a cabeça dele termina rolando depois da piscina. E aí o diabo leva a alma dele e o hotel não vai ficar desse jeito aí. É a maldição do Yara. E eu falei pra dona, né? Ela não gosta dessas histórias, porque, claro, né? É uma lenda. Eu falei, mas, cara, aproveita isso, porque a história é boa, é como se fosse um hotel assombrado no Brasil, é maravilhoso. E ela tá meio que repensando assim. Só que aí tem uma questão. Eu fui gravar, entrei à noite. E eu gravei um áudio que eu acho que é sobrenatural. E agora eu tô me sentindo muito Pedrinho Lobo, porque eu sempre produzi nos meus vídeos barulho, coisa aparecendo no fundo. Isso eu sempre produzi. Só que agora não fui eu. E aí os meus seguidores, o Daniel que produziu, colocou alguém lá pra bater panela. E agora não fui eu. Eu tenho esse vídeo, não sei se dá pra passar. Ah, dá pra passar. Só que eu não sei se dá pra gente ouvir. E qual que é a lenda Eles vão- que se o pessoal lá conta tá escutando. desse Hotel Yara? Isso eu... É Anitta. A cara dela. Isso foi um portão? Alguma coisa? Corrente? Alguma coisa assim? Então, é um Vocês não barulho... foram atrás? A gente foi, tem no vídeo completo lá no canal, a gente vai, não tem nada. Não tinha ninguém no hotel. E dessa vez a galera, não, gente, foi você que fez. E é um barulho como se fosse algo arrastando, assim, faz... E depois faz... Tá, e muito alto perto da gente.
Nessa hora, eu ouvi, parece uma catraca, né? parece uma catraca, um Parece portão. fechando. Aí na hora que eu perguntei pra dona, eu falei assim, ó, tem algum portão aí, pelo amor de Deus, fala que tem. Porque agora, como que eu vou provar, sabe aquele meme? Como eu vou provar que não fui eu agora? Porque realmente não tinha nada, não tinha ninguém lá dentro, não foi ninguém da minha equipe. É o que eu falei pros meus seguidores. Eu falei, ó, vocês vão ter que acreditar em mim, porque agora realmente não fui eu. Não fiz pacto com todo mundo, ó, vamos falar que foi. Não foi, gente. Agora foi real. E aí, quando eu mostrei esse vídeo pra ela, falei, ó, captei esse áudio lá dentro. Ela falou, muitas coisas estranhas realmente acontecem. Eu não gosto muito dessas histórias, mas eu tirei essa foto. Aí a dona me mandou a foto. Aí Qual tem foto? uma foto, essa daí. Você vê algo diferente? Peraí, não fala. Children. O quê? Tem. Já viu, né? Ah, lá em cima, no segundo andar? Não é uma coluna? Olha lá. Não, porque destoa Ali, ó. da... Tá vendo Esse? ali, ó? Isso. Aproxima. Aí o que acontece? A luz do sol. Então, aí ela Projetada parece a luz lá do atrás. sol numa janela lá de trás, né? É. Só que ela falou, não, Daniel, não me parece uma criança, parece uma pessoa de véu, assim, ó. E aí eu vejo a luz do sol, mas... Batendo numa parede lá, lá de no trás. formato da... No formato da entrada, né? só que o sol tá batendo dependendo... Daqui, ó, né? Mas é muito louco isso. Tem uma reserva que as pessoas têm com o sobrenatural que parece que ele não é um ativo também econômico, né? E ele é super um ativo econômico. Você vê, a capital, a gente falou de lobisomem, a capital mundial do lobisomem é Joanópolis, Aqui porque é dizem Joanópolis. que o fundador de Joanópolis era um lobisomem. A cidade abraçou isso, explora economicamente, tem outros atrativos naturais, a Cachoeira dos Pretos, tem coisas lindas na cidade, mas, cara, é a capital do lobisomem. Eu sempre falo disso, de abraçar, por exemplo, certas potencialidades nesse universo. Não precisa ser a única coisa a ser explorada no lugar, mas É o um edifício atrativo. Martinelli, por exemplo, que tem um monte de história. Qual o problema de contar a história do Martinelli, inserindo ela no contexto dos outros atrativos dele? As pessoas lindo, têm prédio- realmente medo, né? Tenho de medo, mas é um falar medo que é assombrado. bobo de falar que é assombrado. Tenho certeza que se ela der um tapinha aí, Sim, mas eu já a falei gente pra vai ela. vende falar essa disso. ideia, lota de gente. É pra- lota. Cara, Não. na Inglaterra tem muito passeio Muito. explorando isso. Eu lembro que quando a gente foi em janeiro, eu falei, eu vou aproveitar. Quando eu fui procurar para bucar, cara, só tinha pouquíssimas opções e lotado até julho. De janeiro, Ah, então julho. já tava Então, tudo lotado, tinha, mas tem Lotado. muito, o pessoal explora muito isso. Na Inglaterra, na Escócia. Sim. É impressionante. Não tem, porque é algo que tá lá. A gente vê, não sei qual é a influência para que essa ideia seja concebida, mas o sobrenatural, ele encanta o lugar. Ele encanta. Pra Ele- mim, ele eu sempre falo, torna cara, mágico, assim. torna mágico, é É. uma experiência mágica. É. Eu acho o sobrenatural, assim, eu acho muito mais legal o sobrenatural meio do Harry Potter, que tem fantasma, do que necessariamente do Exorcista. Você vai lá e não vai entrar vai tomar um banho e começa a cair os pedaços do braço. Né? Não Entendeu? é isso que vai acontecer, mas poxa, qual o problema? Qual o problema? Não, se alguém arrisca. Acho que tem agora o prédio aqui, o edifício Rolinga do Facundo, que eles pegaram um edifício na Praça da Sé e tem uma experiência Que é uma lá. atração, né? É uma Ah, é? atração. Hoje tem, quer dizer, e vai gente, senão não abriria. Senão não teria um investimento imenso naquilo. Então, existe essa demanda. A gente faz passeio em cemitério, a gente faz passeio em lugares de relatos relatos sobrenaturais, né? E a gente expande bastante isso, né? A ponto de a gente ir, por exemplo, na Capela dos Aflitos e contar a história de uma entidade que chama Chaguinhas, que é o Francisco José das Chagas, que tem uma devoção imensa por ele, acho que a gente até falou deles, no bairro da Liberdade, na Capela dos Aflitos, e que tem a ocorrência, o relato por Regente Feijó de um milagre que você foi para a Europa, você foi para a Itália. Na Itália, eles não têm nenhum pudor em contar as histórias dos acontecimentos que são sobrenaturais, porque o sobrenatural, ele é inexplicável. Quando ele transita do dogma religioso até o entretenimento de horror, ele passa pelo cotidiano, ele passa Exatamente. pela experiência. Exatamente. Então você vai num lugar desse, que é super bonito do ponto de vista arquitetônico, são ruínas seguras, né? Sim, Eu fui num lugar de ruína que é que não podia entrar, que era o túmulo do Barão de Grão-Mogol, que fica no meio de um canavial entre Rio Claro e Araras.
Mas só pra fechar isso. Então, assim, esse eu acho que é um baita ativo e as pessoas vão, porque você contou um monte de história que se você fizer um avanço um pouquinho maior no tempo e espaço em que elas aconteceram, você vai contar um monte de história daquele lugar, Sim. do período, de como importância eram as histórica coisas. mesmo, né, da Lógico, é cidade, histórico. né? É. Então, quando a gente afasta o acontecimento sobrenatural do seu cenário histórico, ele empobrece. E em contrapartida, se você avança isso, você torna um acontecimento encantado e bonito e legal e que traz outros e tem um magnetismo. Quer dizer, a gente quando leva a galera para os cemitérios, foi um monte de criança que adora as histórias. E você conta as histórias você Assustando conta a criançada. as passagens. Não, você conta as passagens históricas também.